Boa tarde, gente. É, eu vou iniciar aqui a chamada com a psicóloga Anne Cleiane. Olá, Olá, tudo bem? tudo ótimo. Peraí, Anne. Ai, O Anne, meu Insta, ele é cansado, ele nunca me põe me mexendo, ele só põe minha foto. gente, eu vou ajeitar bem sim o fone para poder ficar melhor, tá? Tá me ouvindo, Anne? Estou ouvindo, vocês estão me ouvindo bem? Sim, tô te ouvindo bem. Gente, estamos aqui resolvendo os primeiros pormenores da nossa live. A gente já vai começar. Vão chamando aí os amigos, os colegas, que daqui a 5 minutinhos a gente começa, né? Deixa eu só aumentar aí o número de pessoas, tá bom? E Enquanto isso, é, a gente vai esperando aqui e aguardando só um momentinho. Anne, é, como eu gosto de fazer, eu gostaria de te avisar, é o seguinte, eu vou estar me apresentando, tá? Gente, a gente está tendo aqui um pequeno probleminha técnico com a Anne, tá? Mas a gente vai já começar, tudo bem? Eu vou aguardar ela novamente entrar. Obrigado, Léo Mesquita. É um tema realmente muito importante para ser debatido. Gente, enquanto Ai, não entrou de novo. realmente, Oi, Anne. isso não vai com a minha cara, mas tudo bem. Vocês me ouvem, é o que importa. A mensagem será passada. Sim, eu tô te ouvindo aqui. Qualquer coisa, se cortar, a gente retorna o tema, tá bom? Tudo bem. Então, eu acho que a gente já pode começar, né, Anne? Também acho. Já dá pra gente. Ótimo, então a gente vai começar. Gente, inicialmente eu vou estar me apresentando, depois eu vou dar a palavra para a Anne para poder ela estar se apresentando. Depois que ela se apresentar, eu vou estar lendo um pequeno texto para poder estar introduzindo o nosso tema, tudo bem? Então é o seguinte, gente. Muito boa tarde a todas, a todos e a todes, né? E a todos aqueles que se sintam representados em toda a amplitude dos gêneros que existam hoje e que venham a existir. Eu sou Rafael Pires, eu sou psicólogo do CRP 21, eu sou membro da Comissão Regional de Direitos Humanos do Conselho de Psicologia aqui do estado do Piauí, e é com grande prazer que eu recebo hoje a psicóloga Anne Cleiane, que, gente, desculpa a zoada, é porque está acontecendo aqui do lado da minha casa um evento, tá? Está recebendo hoje a psicóloga Anne Cleiane, lá do CR do Amazonas, né? Futuramente o CRP 24 de Rondônia, do qual ela participa. E eu gostaria de estar dando a palavra para a Anne Cleiane e depois eu vou estar dando os outros detalhes, tá? Anne. Oi, olá, Rafa. Satisfação estar com vocês essa tarde. Olá para todas, todos e todas. E eu sou a Anne Cleiane, eu sou psicóloga, psicóloga social, eu atuo dentro da área de garantia de direitos no estado de Rondônia e também dentro de direitos humanos a nível estadual e nacional. E eu atualmente nós estamos na transição do CRP 20, que é do Amazonas, para o CRP 24. No papel nós existimos, mas é toda uma questão. É o tão sonhado desmembramento que nós buscamos esses últimos anos aconteceu. Então agora nós somos Rondônia Acre e com muito orgulho que nós recebemos, nós somos o 24º CR, né? Então o CRP 24 é recém-formado. Também tenho a honra de ser a primeira presidente da Comissão de Direitos Humanos do CRP 24 e eu sinto que isso é uma conquista
e tanto pessoal quanto profissional. Sou presidente e fundadora de uma ONG aqui em Rondônia, chamada Filhas do Boto Nunca Mais, uma ONG que trabalha no combate de violências e de abuso sexual em geral. E nós estaremos nessa tarde para falar um pouquinho sobre a implicância da psicologia. Nós estamos no mês da LGBT, em combate à LGBTI-fobia, e falar sobre a violência, o quanto que essas violências realmente estão intrínsecas nessas relações e na construção das relações dentro dos lares, nas relações familiares. Obrigado, Anne. Então, gente, para quem está entrando agora, o tema da nossa live é pessoas LGBTQIA+, e a violência dentro de casa. Hoje nós vamos estar dialogando um pouco sobre esse tema que aparentemente é muito amplo, né, e que tem dados muito interessantes. Eu gostaria de inicialmente ler um texto para poder estar começando esse diálogo com a Anne, tá, gente? Eu estou olhando aqui para o lado porque o computador está do lado, tá? Só dando essa informaçãozinha. Por favor, a propósito, mandem suas perguntas, tá? Podem mandar mesmo aqui no inbox, elas vão estar sendo repassadas posteriormente para mim, e aí ao final eu vou estar lendo, ou qualquer coisa, eu também posso estar lendo a qualquer momento aqui para a Anne, ou então eu mesmo estar respondendo, tá bem, gente? Vamos lá começar a ler esse texto. Estudando um pouco acerca dos dados sobre a violência contra a mulher, percebemos como são epidemiológicos. Fazendo um recorte dele no Brasil, um alarmante número de casos de abusos e violências contra as mulheres cis. Números que hoje refletem não só uma hegemonia branca, classe média e toda uma sorte de indexações criadas para falar de um só grupo, mas de dados que hoje abrangem cada vez mais um número maior de vítimas, com características distintas e que por muitos anos foram invisibilizadas. As mulheres negras periféricas como exemplo. Os números nos mostram as formas de violência, e uma delas, a que nós vamos nos ater como um dos fatores para debater neste momento inicial, é a violência psicológica. É certo pelos dados que, atualmente, a taxa de feminicídios no Brasil é registrada como a quinta mais alta do mundo, segundo o mapa da violência de 2015. O número de assassinatos chega a 4,8 para cada 100 mil mulheres. O mesmo mapa aponta que, entre 1980 e 2013, 106.093 mulheres morreram por serem mulheres. O dossiê feminicídio destaca que no ano de 2010 registravam-se 5 espancamentos a cada 2 minutos. Em 2013 já se observava um feminicídio a cada 90 minutos. E em 2015 o serviço de Disque Denúncia 180 registrou 179 relatos de agressão por dia. As mulheres são, na maioria das vezes, culpabilizadas pelas agressões, não só das agressões, mas lhes cai a responsabilidade sobre o lar, os filhos e a manutenção do relacionamento. Fustel de Coulanges, em A Cidade Antiga, clássico livro, nos traz um relato de como se construiu o que chamamos de patriarcado e a subordinação da mulher, a retirada dos direitos desde os tempos iniciais e civilizatórios. As mulheres e tudo que é considerado feminino sempre ao longo da história foi subjugado, posto com características inferiores. A repressão dessa feminilidade e sexualidade foi reprimida a tal ponto que mulheres eram queimadas e depois passaram a ser internadas em hospitais psiquiátricos, por irem contra o sistema patriarcal até o século XIX e XX. Freud construiu sua clínica lá no início com a escuta dessas mulheres, como Anna Oll, e deu o pontapé inicial para compreendermos do ponto de vista psicológico os efeitos dessa representação social ampla que definimos como feminino, como traz Sérgio André, em 1998, um enigma, que para quem trabalha com a psicanálise tenta entender as mulheres uma a uma. O que são as mulheres? Para falarmos de violência contra pessoas LGBTQIA+, precisamos falar inicialmente sobre esse tema que muitos ainda não conseguem fazer uma analogia entre a violência entre pessoas hétero com pessoas LGBTs, o que muitos encaram essa violência como opostas. Será se nós, pessoas LGBTQIA+, não podemos estar encaixados nessa perpetuação de violência psicológica e simbólica, vindo pelos padrões de dominação do que chamamos masculino e feminino? Existe machismo nas relações entre pessoas do mesmo sexo ou entre pessoas trans? Dou agora a palavra à Anne.
Então, muito interessante o resgate histórico, por quê? Porque durante muito tempo, já para vermos a invisibilização da violência, principalmente doméstica e familiar LGBT e que mais, porque nós temos a todo um estudo feito sobre essa violação aos corpos femininos. Só que é importante paramentar que essa violação é aos corpos femininos, como foi colocado aqui, queimados na fogueira, posteriormente colocados em hospitais psiquiátricos. Na Austrália, 72% das mulheres internadas, das pessoas internadas em hospitais psiquiátricos eram mulheres. E muitas dessas mulheres, elas foram internadas por exemplo, porque o marido entendeu que ia casar com outra mulher mais nova e para que essa outra mulher não requisesse nada, ele colocava lá. Ou até por procuradoria dos bens dessa mulher. Então, é uma coisa que se vê nos filmes, mas foi muito real. E aí, hoje, esse mês que passou, tanto era o mês de enfrentamento a LGBTI-fobia, mas também era da luta antimanicomial. E aí nós podemos começar a falar sobre a agressão subjetiva desses corpos. Essa invisibilização exatamente do corpo LGBT e mais. Porque nós temos o indivíduo inserido num sistema que foi feito. Zan, tá travado. O meu Insta, ele realmente ele não deixa eu me mexer nos meus vídeos, tá? Mas eu acho que a minha fotinha tá aparecendo aí. E Tá, aí, tá sim. é, a, eu estava falando desses corpos, a subjetividade de a prisão desses corpos e toda essa invisibilidade, porque nós temos todas essas notificações do que aconteceu com os corpos femininos e acontece até hoje. E aí nós imaginamos o que acontece e o que não é notificado dentro da população, dessa população. Vamos iniciar com a masculinidade tóxica, porque quando um menino vai crescendo, a questão do menino, o menino tem que vestir azul, o menino tem que brincar de carrinho, o menino tem que falar grosso, o menino não pode chorar. O fato do menino não se agradar e não se encaixar, até mesmo o menino, se for um menino hétero, o fato dele não se encaixar já gera sofrimento. Um menino LGBTI crescendo no meio desse patriarcado, porque o patriarcado ele não é ruim só para a mulher, ele não é ruim só para LGBTI, ele é ruim para o homem, para o homem hétero, porque ele reprime várias emoções, ele reprime várias vivências, ele dita normas de vivência que nem sempre contempla tudo que os indivíduos querem. Existem meninos héteros, por exemplo, que gostam de dançar balé, mas não pode porque os pais não deixam. E aí, por que eu tô falando desses meninos héteros? Porque, por exemplo, esse menino hétero não quer, não pode, e ele acaba se convencendo do contrário. Porque ele não, fazer balé é uma escolha. Não fazer é uma pequena frustração, mas é uma escolha. Não vou fazer porque eu não quero brigar com meu pai. E agora, quando essa criança, ela essa adolescente, essa pessoa que está se descobrindo LGBTI+, não tem opção de falar eu não quero, eu não vou fazer. Quando esse indivíduo está crescendo e se construindo e se vê comportamentos que não está dentro do estereotipo colocado como você macho tem que ser, existe muita resistência dentro de muitas famílias, e aí começam as primeiras agressões, que são as psicológicas. Essas agressões psicológicas, ela vai tentando inibir a descoberta da sua identidade de gênero, da sua orientação, e aí esse indivíduo ele vai começando a se questionar como indivíduo, ao papel no mundo. E eu digo isso como adolescente. Eu sou uma pessoa bissexual, e na minha adolescência, qualquer tipo de atração ou qualquer tipo de coisa que parecia ser associada a uma mulher, eu já associava a trauma de infância. Eu fui uma pessoa que fui molestada na infância, dentro de casa, por um familiar, então o que eu imaginava antes de fazer terapia? Não, se eu sinto isso, é porque eu tenho algum problema. Porque não pode, menina não pode gostar de certas coisas que eu gostava. Então eu não era menina e isso me fazia sofrer. E isso são violências. Nós vamos vivendo violência de acordo com o nosso desenvolvimento e nós não percebemos. Até chegar a violências físicas, como já tem
hoje, graças aos grandes coletivos, já existe muito coletivo, existe muito movimento social. Nós temos CRs totalmente responsável e comprometido, como o 21, por exemplo, que tem psicólogas e psicólogos que vão trabalhar dentro do acolhimento dessa população e que sabe da sua responsabilidade de notificação, porque sem números nós não fazemos políticas públicas, então nós precisamos ser notificados, nós precisamos saber quem que está batendo, onde está batendo, como está batendo, para que a gente consiga ter base de dados para fazer políticas públicas. O que são políticas públicas? Para enfrentar esse mal, de uma certa maneira, através de medidas afirmativas que integrem esses indivíduos. Então, quando nós estamos falando dessa violência, nós temos a violência até os pais, pode ser a física, que os pais começam a agredir, entendendo que vai mudar o comportamento, que vai refazer os estilos, as atitudes, a voz, até a violência patrimonial, que é a violência desses indivíduos. Começa com as roupas, começa com pequenos materiais dentro de casa. Eu acompanhei um caso de um rapazinho que ele não almoçava junto com a família porque o irmão dele falava tanta coisa pesada para ele e a família toda ria e não defendia. E não entendia o quanto que ele sentia magoado e dolorido com aquilo. Até a violência que muitas vezes até abandono, porque muitas vezes essas pessoas não fizeram nem 18 anos e colocam-se elas na rua, colocando numa situação de vulnerabilidade, simplesmente porque nossa sociedade ainda não começou a participar, como essas pessoas que estão aqui conosco hoje, a discutir sobre como integrar a pessoa LGBTI na sociedade. Quando a gente fala disso, o primeiro lugar que a gente precisa pensar é na família, porque muito o que acontece, porque nós temos, por exemplo, pessoas trans, a expectativa de vida de uma pessoa trans é cerca de 25 a 35 anos. A gente tem noção de um país com uma expectativa de indivíduos dentro da heteronormatividade é de 90 anos, nós temos pessoas trans que sua expectativa de vida é de 25 a 35 anos. Então tem alguma coisa errada nisso. Sim, Glícia, está travada a minha imagem. Isso, Rafa. Então, eu acho interessante esses dados que você traz, e aí eu fiz algumas anotações, só para poder eu não perder aqui o fio da meada. Eu, quando estava estudando para essa live, eu encontrei uma cartilha do artigo 19, né, que é uma organização, né, e aí lá tinha que entre os anos de 2008 a 2016, ocorreram 868 assassinatos de mulheres trans, né? E eu acho interessante esses dados que você traz, porque assim, se a gente for traçar um paralelo acerca desse recorte que também você fala, acerca da violência e da importância de a gente estudar esses recortes de violência, nesses recortes acerca do tipo de violência, quem é que está sofrendo violência, como é esse tipo de violência, a gente consegue traçar um perfil melhor desse mapa da violência, que é como a gente chama. E a gente pode criar políticas públicas, a gente pode chamar atenção para uma forma mais abrangente, né? Então, assim, essas 860 pessoas que faleceram, essas 860 mulheres trans que faleceram. A pergunta é, será se realmente só foram esse tanto de pessoas que morreram? Porque o que a gente sabe e que ainda ocorre é que muitas mulheres trans, quando elas são mortas, ainda elas sofrem a violência simbólica da não existência, né, de elas acabarem muitas vezes sendo registradas com o nome de batismo, como geralmente algumas pessoas ainda falam, né, o nome de batismo, o gênero, não o gênero psicológico, mas o gênero biológico. Essas pessoas muitas vezes elas são totalmente invisibilizadas nesse nível, né? E é interessante essa questão da repressão da sexualidade que você também traz, porque isso realmente é um fato. A gente passou a considerar que esse estudo, que essa cultura binária de homem e mulher, né, é a única verdadeira e que isso está ok, está bem e que isso é o natural. A gente não pode considerar que só existam duas identidades de gênero distintas, homem e mulher. Existe todo um espectro, né, de identidades, de sexualidades nesse meio termo entre essas duas caixinhas,
né? E quando a gente, na verdade, impede esse desenvolvimento, e a gente também ouve a violência simbólica dos nossos pais com a gente, né, de que a gente é isso, de que a gente é aquilo, de que a gente é inferior, de que a gente tem que mudar o nosso jeito de ser, isso acaba abaixando a nossa autoestima. Eu estava outro dia numa live com a Anne, por uma universidade daqui de Teresina, e ela falou uma coisa que me marcou muito. Essa violência que a gente sofre, essa violência simbólica que a gente sofre, afeta a nossa autoestima. E quando isso afeta a nossa autoestima, isso faz com que a gente baixe a cabeça e aceite as coisas de bom grado, porque aquilo é assim, nunca vai mudar. Né? E isso é muito significativo. Então, assim, a gente precisa começar a refletir também, quanto psicólogos, quanto categorias, a forma como a gente trabalha com esses pais de pessoas LGBTQI+, que a gente atende na clínica, principalmente quando são pais de crianças, que chegam muitas vezes com a gente, para a gente falando, olha, eu quero que você cure o meu filho, eu não aceito que ele seja assim, sabe? E aí a gente não pode ficar de mãos atadas, a gente não pode deixar essa violência simbólica acontecer dentro de casa. A gente precisa prestar essas informações para esses sujeitos, a gente precisa pensar na forma de chegar para aquele pai e falar: olha, é uma possibilidade que seu filho seja uma pessoa da comunidade LGBT. Ele pode ser uma mulher trans, ele pode ser um homem trans, ele pode ser um homem gay, uma mulher lésbica, uma mulher bi. A gente precisa começar a trabalhar isso com os pais, porque a gente trabalha com as crianças, mas a gente esquece que é no lar onde as pessoas encontram esse maior apoio, né? E tudo que a gente fala para nossos filhos, né? Eu não sou pai, mas eu estudo para entender essa psicologia, a gente estuda para entender a psique. E assim, tudo que a gente fala para os nossos filhos, aquilo, por mais que em determinado momento da vida dele aquilo não faça sentido, uma hora aquilo vai fazer sentido para ele. Então, quando a gente trata o filho da gente de determinadas formas, aquilo pode ser uma violência simbólica muito forte para ele e afetar a vida dele lá na frente. Sabe? A gente chamar o filho da gente, como muitas pessoas falam ainda, de merdinha, você é um merda, você é um inútil. Isso é muito forte para uma criança, né? E nós, como pessoas LGBTs, nós temos nossa sexualidade totalmente invisibilizada, né? E isso muitas vezes pode repercutir futuramente na gente em relacionamentos abusivos. Né? A gente pode ser vítima de relacionamentos abusivos, sim, também. Sabe? Em 2017, eu realizei uma pesquisa para minha graduação sobre o impacto do machismo no relacionamento gay. E eu inicialmente ouvi muitas pessoas falando: ah, isso não existe. Ah, eu nunca ouvi falar sobre isso. Como assim um gay pode ser machista? E o que eu percebi na minha pesquisa é que sim, os gays podem ser machistas e eles repercutem o mesmo padrão binário da violência simbólica heterossexual, né? Ou seja, o padrão de dominância. Né? E a gente tem que começar a discutir, Anne, como é que a gente pode ver de melhor forma, a gente como psicóloga, a gente também que está de fora vendo esse padrão de violência simbólica. Como é que você, assim, começa a pensar nessa situação da violência? É, dentro da nossa construção, até mesmo profissional, nossa construção do nosso CR, nós vemos que a gente não faz uma sociedade para o ser humano se encaixar. Como o Skinner mesmo diz, o ser humano ele é produto do meio e o meio também é alterado com a interação com o ser humano. Então, acho que nós temos que começar, nossa classe, nós psicólogas, psicólogos, nós temos que começar a pensar na questão de que, de uma certa maneira, a saúde mental das estruturas, das instituições e das pessoas dizem respeito a nós. Quando nós continuamos reproduzindo alguns discursos que são lá do século XX, que existe cura, ou que é opção, ou coloca até religião no meio, tenta justificar através da religião, sendo que é muito claro no nosso código de ética que nós somos ciência, cada um de nós psicólogas podemos ter a nossa religião e Um devemos, beijo ali. mas nós precisamos estar pautados nas questões éticas, nas questões científicas. E aí, quando nós psicólogas aceitamos uma fala de um pai sobre cura, e, por exemplo, chega nesse consultório e diz: não, mas calma, quem sabe não seja isso no futuro.
que acontece, quem sabe, como se ser isso no futuro fosse algo ruim. É ruim quando eu vi um filme que falava assim, que minha mãe é uma peça. Aí o rapaz falou para a mãe sobre a homoatividade dele, e a mãe dele começou a chorar. Mãe, você está decepcionada comigo? Aí ela falou, não, aqui dentro de casa você tem tudo que você precisa, você tem proteção e segurança. Meu medo é lá fora. Meu medo é lá fora. Porque esse medo lá de fora, gente, é uma pessoa andar de mão dada com a outra e receber uma lampadada, lâmpada mesmo, essas lâmpadas de teto no rosto, como já aconteceu. É uma mãe e uma filha andando de mãos dadas no shopping e levar um soco no nariz porque acharam que era um casal de pessoas homoafetivas. Então, assim, tá muito nas raízes da nossa sociedade. E nossa, a responsabilidade de nós, como psicólogas, é muito grande, porque a violência simbólica. A live vai ficar gravada, viu, gente? Ela vai ser postada depois no Instagram oficial do Conselho. Desculpa, Anne. Pode continuar. E é importante responder na hora. Assim, a nossa responsabilidade como psicólogas na violência simbólica é tanto quanto nós temos como violência estrutural, porque nós estamos, desde que o indivíduo precisa tirar a carteira, desde o desenvolvimento escolar do indivíduo, nós estamos presentes em quase tudo. E quando nós não somos as pessoas próximas que conseguem começar a falar para a sociedade de uma maneira não patologizante, porque quando a gente patologiza a orientação sexual, a gente está dando abertura para as pessoas tentar reverter. E quando dá abertura para tentar reverter, nós ainda temos um país imaturo, um país que ainda não consegue dialogar entre si. Nós não conseguimos dialogar, gente, nem politicamente, a gente não consegue dialogar sobre se pode ou não bater em pessoas negras ou matar uma pessoa negra, por exemplo. Então, quando você fala para um pai ou para uma mãe que isso pode ser revertido de alguma maneira, e aí quando eu digo isso, muitas vezes é querendo ajudar, mas fala, não se preocupa que pode não ser isso. Porque a gente já está na fase da infância, já a gente vai falar sobre esses relacionamentos abusivos. E aí nós estamos levando para o indivíduo, geralmente, essas correções para lésbicas, o número de estupros coletivos no Brasil é altíssimo e só cresce todos os anos. Existe pais, genitores estuprando as filhas, dizendo que é para mostrar para elas por que homem é bom. E isso é uma coisa, se vocês colocarem no Google, vocês vão ver de monte, infelizmente. Existe também meninos e isso aconteceu numa escola aqui em Porto Velho. Um menino foi ao banheiro e por ele ter um jeito afeminado, por ele ser uma pessoa afetiva, pegaram ele, enfiaram coisas nele, enfiaram coisas no ânus dele. Foi toda uma sessão, basicamente, de tortura, porque acham que pode corrigir de alguma maneira. E se não pode, tem que punir. Então, mais do que nunca, ou a gente começa a falar, esclarecer, elucidar, na verdade, não precisa nem ser esclarecer, porque esclarecer é uma palavra que a gente tenta eliminar do nosso vocabulário, mas que a gente possa mostrar para os indivíduos de que é uma orientação, não é opção, é normal, não tem nada de anormal. O que foi anormal durante muito tempo, nós tivemos, infelizmente, uma visão muito limitada, mas essa visão é mais ampla. Pois não, Rafa? Eu queria saber como é que você. Agora eu queria saber de você como é que você encara em relação a essa questão das pessoas LGBTs e os relacionamentos abusivos hoje, diante da pandemia, né? Porque a gente fala muito, há um diálogo. Gente, pelo amor de Deus, entendam. Não é que a gente está querendo dizer que uma luta é mais importante do que a outra. Não, a gente quer dar visibilidade a todas, tá? Só um adendo. Mas assim, como a gente hoje em dia está falando muito da violência doméstica, né, das mulheres em situação de violência doméstica, de que tem muitas mulheres que estão em processo de separação por conta da pandemia, e de mulheres que estão sendo mortas também por conta da pandemia, porque estão dentro de casa com seus agressores, né? Enfim, toda aquela violência simbólica que as mulheres já sofrem, né? E principalmente a mulher negra. Mas, no caso, eu te pergunto, como é que você vê essa questão da violência que as mulheres trans
que os homens gays, que as mulheres lésbicas, enfim, todas as pessoas que estão dentro do nosso coletivo estão sofrendo. Como é que você encontre, como é que você percebe essa violência? O, o, hoje, e quando a gente fala de lutas, a importância da visibilidade. Porque um dia já disseram que não precisava de delegacia para mulher, já que tinha muita, muitos delegados e escrivão. Para que uma delegacia só para mulher? Foi questionado um tempo. Por quê? E aí, entenderam-se, e Maria da Penha até disse que tinha uma época que quando uma mulher ligava para a delegacia para denunciar a violência, já aconteceu de ligarem para o marido de volta e falar assim, ó, tua mulher tá vindo fazer arruaça. Tu dá um jeito direito na tua mulher porque ela tá vindo aqui. Ela ligava para denunciar e eles ligavam para o marido para contar. Então, melhorou? Desde que Maria da Penha, a lei foi implantada? Um pouco. Tem muito a melhorar. Mas aí, quando a gente já vê que entre homens e mulheres precisa de distinção. Será que agora, porque tem uma delegacia para mulher, porque a gente começou a discutir, quando uma pessoa LGBTI denuncia, ela tem um acolhimento tão bom quanto ela deveria? Porque a luta para que a mulher tenha um acolhimento bom ainda está começando. Imagine para a população LGBTI e com o retrocesso que nós estamos nesses últimos anos no Brasil. Então, a violência começa dentro de casa, com esses relacionamentos, porque geralmente os indivíduos que saem de lares abusivos, eles acabam repetindo o padrão e se inserindo em outros lares abusivos também. E ao se inserir nesses outros lares abusivos, nós temos uma coisa muito triste ainda, que nós temos que conversar e trabalhar. Eu acho que é um dever da maioria de nós que trabalham sobre diversidade, como, por exemplo, nós temos aqui deixa eu ver quem falou, a Desduda, ela está falando que ela começou a estudar sobre diversidade. E assim, se a gente trabalhar sobre diversidade, oferecer grupos de apoio, que é importante, é uma coisa que eles estão trabalhando, mas é importante oferecer grupos de apoio em locais onde tenha privacidade. Por que eu digo isso? Porque as pessoas LGBTI, elas crescem tendo exemplos de pessoas héteros na sua vida, e geralmente relacionamentos abusivos héteros. E aí, quando essas pessoas se relacionam, geralmente, eles acabam reproduzindo de maneira mesmo inconsciente os padrões heteronormativos. Geralmente tem uma pessoa que ela se considera mais forte do que a outra, que tenta predominar dentro da relação. Então, dentro disso, acaba se começando esses relacionamentos abusivos. Os ciúmes possessivos, que acaba sendo violência patrimonial, celular quebrado, ou uma roupa rasgada, até realmente chegar em vias de fato. E geralmente tem esse padrão. Se vocês olharem, tem o padrão onde no casal de lésbica sempre tem uma mulher que se considera, de alguma maneira, se masculiniza. Ah, não, nem todos. Quando eu digo isso, não é só de roupa, não é só de fala, não é de estereotipo. É de que eu sou a mais forte da relação, então quem predomina aqui sou eu. Geralmente acontece isso, do mesmo jeito no casal entre rapazes homoafetivos. Se encontram, vão morar junto, só que aí tem um que, de uma certa maneira, acaba tendo uma certa dominância no casal. Existe muito, não são todos, mas existe muitos casais LGBTQI que eles acabam reproduzindo o padrão heteronormativo. E aí, quando começam essas violências, que são agressões domésticas violentas, e aí, quando um homem gay liga e denuncia que ele passou por violência doméstica, nós temos aí a segunda violência que ele vive geralmente, que é a violência institucional. Porque O você. riso, né? O riso, as frases de efeito, bem feito, que mandou ser viadinho. Ah, Não é incomum a gente ouvir relatos nesse sentido, né? e aí, É, desde o atendimento, no telefone de quem atende na polícia até a hora de fazer a ocorrência, esses exemplos que você deu de violências institucionais. e é interessante, Anne, esse ponto que você toca, porque assim, a gente faz novamente outro recorte, né, da violência simbólica, das pessoas que falam assim, ah, mas é só fazer uma denúncia. Gente, as mulheres trans, né, as pessoas trans, quando elas sofrem violência simbólica na rua,
né, que elas acabam, porque assim, a gente sabe que a prostituição é ainda o destino para a maioria das mulheres trans, né, por conta da nossa sociedade que vê como se elas fossem apenas um objeto sexual, né, e retiram toda a humanidade que existe naquela pessoa. E assim, é, elas, quando elas estão lá exercendo a profissão delas, né, como garotas de programa, muitas vezes, quando elas têm um cliente que não quer pagar, sempre quem vai na cadeia é a mulher trans. Não é o cara que não pagou o programa, né? Então a gente faz um recorte a partir daí. A gente faz um recorte a partir dessa violência simbólica que elas sofrem. Os homens gays, eles também sofrem com isso. Claro que não nesse sentido da violência simbólica que as mulheres trans muitas vezes sofrem ao entrar pelo Disque Denúncia, né? Mas justamente ao apagamento e invisibilidade. E é interessante isso que você traz, justamente por conta da dominação dos corpos, né? A gente pode compreender essa questão relacionada às posições de poder é justamente a dominação dos corpos. A partir do momento que um sujeito se sente dominado porque há uma categoria, alguma coisa dentro dele, na personalidade dele, que descaracterize ele como inferior, ele vai se sentir inferior e aquilo vai provocar uma dominação nele. Né, vai provocar um posicionamento nele, uma reação nele. E aí é interessante quando a gente vai estudar sobre essa questão da dominação, é justamente isso, é porque a gente encontra essa dupla polaridade, né? A gente encontra esse masculino e feminino. Por que, que o masculino está superior ao feminino? Né? É interessante, eu achei isso muito interessante quando eu estava lendo o Fucel de Coulanges, que ele é um historiador do século passado, e ele faz uma análise histórica incrível sobre essa análise de poder. Né? Eu recomendo, é uma leitura muito interessante para quem tem interesse em saber como foi que isso se constituiu. Né? E aí eu novamente retorno para o tema quando eu falo assim, essa violência simbólica que nós, pessoas LGBTQI, sofremos, né, é muito notória. Não é incomum a gente ver, em vez da denúncia estar ocorrendo no campo jurídico, ela está ocorrendo na internet. Né? Essa, essa violência ser denunciada pela internet, de homens gays denunciando os parceiros. Hoje fui agredido pelo meu parceiro, e aí posta as fotos dos hematomas, as fotos dos cortes, né, e de tudo isso. Essa violência é justamente institucional. A gente precisa começar a pensar também na forma que essas pessoas estão tendo acesso a esses mecanismos de defesa social, né? Porque, como você falou, esse contexto que a Maria da Penha falava sobre a mulher que ia na delegacia para denunciar e o policial ia lá e falava que ela estava fazendo balbúrdia, que ela estava lá, né? Era querendo comprometer ele. Gente, se a gente, vocês já pensaram se a gente tivesse uma delegacia com pessoas LGBTs? Como é que ia ser mais fácil receber essa denúncia, né? Tanto das Ou até mulheres mesmo, quanto das crianças, dos idosos e da própria população. sim, eu lembro que quando eu estava na graduação, eu ouvi um relato de uma professora falando da professora e de um professor acerca da época que ainda não havia o depoimento único infantil, né, que a criança só passaria pelo depoimento uma única vez com um profissional, né, para estar Sonho fazendo em Porto Velho. a, Não, a não existe denúncia. a escuta especial, infelizmente. Sim. E aí é tipo muito danoso. É aquela história, quando você é vítima de violência e você vai na delegacia, você tem que falar às vezes que foi estrupada, você mulher, foi estrupada por um homem, né? Você chega lá e é um cara e que tem que te ouvir que às vezes ele tem zero de empatia, né? E é isso muito complicado, Anne. E essa violência institucional muitas vezes inibe a denúncia, inibindo a denúncia muitas vezes vira estatística. E a estatística nem sempre é notificada como deveria. E aí nós temos uma outra questão, que é a questão das mulheres trans, e um caso que eu acompanhei aqui em Porto Velho foi a denúncia de que ela foi denunciar a violência que ela morava com um homem, com um homem cis, e ela é mulher trans, e ele espancou ela foi denunciar na delegacia da mulher, e queriam, porque queria que ela fosse numa Unisp. Não queriam aceitar que ela fosse atendida lá na delegacia da mulher.
Depois que ela falou que ia ligar para o Direitos Humanos, para o mesmo de gente, aceitaram. Mas ainda perguntaram para ela, aí ela ficou sendo violentada, porque foi uma violência. Ficaram perguntando para ela se não foi o cafetão dela que bateu nela. Se tinha certeza, se chamassem ele lá, não ia ser o cafetão que ia aparecer. Como se ela não pudesse ter um esposo. Como se também, se fosse o cafetão, ela não merecesse um atendimento humanizado, um atendimento que é dela, que é a delegacia de mulher para mulher. Uma mulher trans é uma mulher. Então, aí foi se falar, a gente foi levantado depoimento. Nessas horas ninguém sabe, ninguém viu, não foi tão bem assim. Só que nós sabemos que existe uma resistência de caráter, e infelizmente não é porque a política pública que é efetivada. Enquanto não tiver conscientização da população, uma escrivã que está sozinha, ela pode maltratar e negar um atendimento. Não deveria, mas pode e faz, e negar um atendimento para alguém que tem necessidade. Do mesmo jeito acontece com a mulher lésbica. Gente, as pessoas não sabem criar um fluxo. Uma mulher lésbica que vai denunciar uma violência doméstica, geralmente as próprias escrivãs não sabem nem para onde mandar. Então é tão invisibilizado, todo mundo fala, não, mas tratar o tema LGBTQI mais separado é segregar, porque somos todos iguais, não, e a gente até tem igualdade, a gente vai precisar de igualdade, de equidade. Equidade é corrigir toda a violação histórica que nós vivemos até aqui. Então, a população LGBTQI+, ela não tem ainda, por exemplo, um fluxo de atendimento dentro de uma delegacia que os escrivãos saibam como agir mediante essas denúncias. Por quê? Porque essas políticas públicas existem muito lindas nos papéis. No papel existe. Mas elas não estão sendo efetivadas na prática, não está acontecendo. Existia, já tem uns 3 anos e meio, mais ou menos, que não existe mais orçamento, as cartilhas foram tiradas do ar. Nós estamos vivendo também um momento de desmonte da política pública LGBTQI+, e as pessoas, através desse desmonte, se veem legitimadas a negar alguns atendimentos. Nós temos denúncias também, entra no assunto, mas não entra exatamente mas é uma violência institucional que teve cartórios que simplesmente negaram o casamento civil de pessoas LGBTQI+. É lei, é legal, mas as pessoas simplesmente colocaram toda a dificuldade. Essas pessoas não estavam conseguindo casar nos cartórios da sua federação, tinham que buscar outros, porque uns estados que é considerado, eles usam o termo mais conservadores ou mais tradicionalista. Gente, casamento não devia nem ser discutido, casamento é direito de pessoa, de indivíduo, toda pessoa humana tem que casar. Não é direito de homem e mulher, é de pessoa humana. Qualquer indivíduo que queira casar tem que ter sua oportunidade de casamento. E até isso estão sendo tirados da população LGBTQI mais ultimamente. Então, nós vamos ter que falar mais, nós vamos ter que discutir mais, fazer mais momentos como esse e nos transformarmos em multiplicadores. Porque senão, muitas vidas serão perdidas e a gente não vai ter feito tanto quanto podia. É claro que a gente não pode fazer tudo, mas o que a gente puder. Exatamente. A gente precisa, na verdade, começar a pensar as políticas públicas como acesso, né? A gente pensa muito em política pública, mas a gente acha que depois que está no papel, elas são efetivadas. Não é bem assim. A gente precisa, é uma luta diária, não só para tê-las, mas para mantê-las também. A gente precisa aprender a saber lutar para manter as políticas públicas. Como você bem falou, a gente acaba muitas vezes se tornando invisíveis. Nossas mortes são muito invisíveis. Para fazer uma conclusão assim geral, para poder abrir para as perguntas, porque nosso tempo já está acabando, eu gostaria de dar uma dica também de leitura acerca do Jorge Amado. Né? Eu adoro o Jorge Amado, é um dos meus autores favoritos, porque ele traz um ultra-regionalismo, né? Um ultra-regionalismo aqui da região norte-nordeste. E eu acho interessante no livro dele como ele trata o povo sertanejo, personagens que às vezes são riquíssimos, sabe, personagens belos que acabam morrendo ali no livro e a gente fica se perguntando, meu Deus, mas como foi que esse personagem morreu, sabe? Uma morte que foi invisibilizada, porque ela morreu e depois não se falou mais, né? Eu trago isso como uma morte das pessoas LGBTQIA+. Muitas vezes a gente morre e a gente é só uma lembrança. Nossa, mas o que foi que aconteceu com fulano? Morreu.
sabe? E acabou, sabe? Não, não era uma pessoa que fosse digna de lembrança, vamos dizer assim, sabe? A gente precisa começar justamente a trabalhar essa empatia na gente e principalmente a compreender que a vida se vai para além de uma binariedade. Eu costumo recomendar que é um livro que me marcou, a Anne sabe, né? É um livro que me marcou muito esse ano. É esse aqui, ó, Coisa de Menina, da Maria Homem. Ela é uma psicóloga e psicanalista, professora da FAAP, e ela cria um diálogo com o Contardo Caligares acerca do gênero, da sexualidade, da maternidade e do feminismo. Né? É um livro muito interessante para quem quer estudar gênero e sexualidade, porque ela fala e traz na psicanálise essa quebra dessa binariedade que há muito tempo a gente está falando, sabe? A gente está falando desde 68, sabe? Dessa quebra aí. E a gente precisa começar a compreender essa quebra dessa binariedade para entender o que está nesse prisma, né? Porque a sexualidade humana é diversa, as pessoas são diversas, e a gente precisa começar a aprender para respeitar, sabe? A gente precisa aprender a respeitar essa diversidade e essa pluralidade. A gente não quer respeitar a diversidade humana, a gente não quer aceitar a diferença, a gente quer todo mundo igual e a vida não é assim. Ania, agora eu dou a fala para você. E aí eu até ouso ser um pouco mais vulgar na minha linguagem, mas eu digo que é até certa preguiça do ser humano, quando o ser humano não quer de fato aceitar a diversidade. Se colocar na zona de conforto a ponto de falar, se não é igual ao meu, não merece minha energia, não merece minha atenção. E dentro do que nós falamos no início da live, que como eu citei, que Skinner falou, nós somos produtos do meio e o meio também é nosso produto. Se nós estamos em interação com esse meio e nós estamos levando toda essa fadiga para com o ser humano e com a diversidade, nós estamos limitando vidas, nós estamos levando sofrimento psíquico. E isso é muito triste. Nós fazemos terapia, nós atendemos na terapia, a maioria, penso que todo mundo que é psicólogo faz terapia aqui, né, gente? E nós convivemos e vivemos para fazer com que o ser humano seja melhor, que a sociedade seja um lugar melhor. Mas nas pequenas práticas, aí nós começamos a ter um debate como esse, e nós vemos o quanto que nós precisamos evoluir, o quanto que nós precisamos realmente estudar mais, pensar em mais práticas, pensar em mais meios, pensar em mais intervenções, sermos mais ativos quanto conselhos de classe, dentro dos locais de discussões democráticas, dentro dos locais de fiscalizações democráticas, que é muito importante também, como conselhos de direitos, por exemplo, e redes de atendimentos humanizados. Então, Até assim, porque, só um adendo, Anny, um parêntese, até porque a gente tem que lembrar, gente, que a nossa profissão é pautada nos direitos humanos. Não dá para ser psicólogo sem direitos humanos, né? A nossa profissão é pautada nisso, no atendimento à diversidade humana, ao meio ambiente, a tudo, né? Não, não tem como a gente escapar disso. não tem como separar. E aí, por exemplo, o meu estado, eu não sei como falar de 2019, porque 2019 voou, quando eu já tinha ido embora. Mas o meu estado, ele encabeça sempre segundo, terceiro lugar, de lugar que mais mata mulheres trans. E todo ano nós temos algum transfeminicídio muito característicos, porque a maioria deles, e é importante eu falar isso, colocar mesmo que em figura de linguagem para vocês raciocinarem, é, é, a transfobia é tão grande, sabe-se que foi esse o motivo do assassinato, geralmente, porque desconfiguram rostos, desconfiguram os seios e as genitárias. Geralmente, os locais onde essas mulheres se caracterizam como mulher são os locais onde são mais violados nesses assassinatos. E, basicamente, anualmente, a gente vê isso acontecendo aqui. Ano retrasado foi de uma universitária, uma moça que estava conseguindo sair das estatísticas, que estava fazendo faculdade, uma mulher trans, e que foi terrivelmente assassinada dentro do seu apartamento. E assim, e aí é aquilo que o Rafa falou, se não fosse nós, os movimentos sociais estar de olho, o atestado de óbito dela tinha colocado que o nome de nascimento dela, e não o nome social, aquele que ela
dentro da sua identidade de gênero reconhecer. E aí uma coisa que é sempre citada, mas é sempre bom a gente pensar o porquê, e aí entra nós psicólogos mais do que nunca. Se o Brasil é um dos países que mais mata pessoas trans no mundo, como que nós também somos o país no mundo que mais consome pornografia de pessoas trans? Olha só, todo Sim, esse desejo, a ligação do desejo também com a negação dele e as pulsões de morte. É muito importante sim. que nós comece a estudar, a analisar e a nos inserir nesses meios para que a gente possa realmente levar aquilo que é a psicologia contemplar como um todo a sociedade. Sim. Anne, gratidão, gratidão pela sua fala, gratidão pela sua participação, gratidão a todos e todas e todes que participaram dessa live. Em outro momento, eu espero estar participando novamente. Em outro momento, nós estaremos aqui. Com certeza vai haver outros convites para você, Anne, e para as outras meninas do nosso grupinho, né, de direitos humanos. Eu gostaria de dar alguns informes. Gostaria de avisar que a Comissão de Direitos Humanos do CRP 21, ela está sempre aberta ao egresso de novos membros, né? Nós aceitamos tanto profissionais quanto estudantes, né, para estarem acompanhando a nossa comissão, estarem nos ajudando, né? Eu gostaria de agradecer ao CRP 21 pela oportunidade de estar trazendo essa fala maravilhosa para todos, né, e para todos que estão aqui presentes no momento. Eu espero muito que a gente possa pensar acerca dessa violência simbólica dentro de casa das pessoas LGBTQIA+, nesse momento tão complicado que é o processo pandêmico que a gente está vivendo. Por favor, fique em casa. Por favor, quem puder ficar em casa, fique. Higienize as mãos e muito cuidado, gente. É, eu espero que no demais todo mundo fique bem e que a gente possa sair dessa melhor, né? Que todo o processo ao qual a gente vive na vida é um processo transformador, sabe? É um processo onde a gente tem a oportunidade de entrar em contato com a gente e refletir sobre a nossa vida, sabe? E o que eu tenho para deixar de mensagem é isso. Muito obrigado por tudo. O vídeo vai ficar salvo aqui, tá? Ele vai ser possível ser visualizado depois. Muito obrigado por tudo. Gratidão, Anne. Gratidão, Então, CRP, Rafa, gratidão a todos. gente, e como o Rafa falou, fiquem bem, fiquem em casa e a gente é um momento também de ressignificação. Ou a gente começa a pensar no coletivo agora, porque isso só vai melhorar quando a gente começar a pensar além de nós. Agora, tudo que a gente faz interfere em alguma outra vida. Então, é ficar em casa, tentar circular menos e tentar realmente fazer com que isso passe logo. Gratidão a todos, tenham uma boa tarde e boa semana. Até a próxima. Gente, a propósito, sigam os nossos Instagrams profissionais, arroba Psi Rafael Pires e arroba Anne Cleiane, tá, gente? Os links vão estar nas descrições lá da nossa imagem. E no demais é isso. Boa tarde